Muito bem, novamente, então, boa tarde a todas e todos. Vamos, então, dar continuidade ao estudo da calorimetria, certo? Na última aula, então, estávamos abordando o conceito de calor, né, as formas de propagação de calor, e tínhamos já abordado os tipos de calor, calor sensível, né, que é aquele que provoca no corpo, que recebe aliás, que recebe ou cede calor, uma variação de temperatura, né? O corpo ganha calor, recebe calor de outro corpo, aumenta de temperatura. O corpo cede calor, perde calor para outro corpo, tem uma variação de temperatura, diminui a temperatura. Esse tipo de calor é chamado de sensível, tá? Quando o calor provoca uma mudança de estado físico no corpo, então esse calor é chamado de latente, tá? Calor latente ocorre nos processos de mudança de estado físico. Fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso, condensação, que é o contrário, né, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, e solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, nesses momentos em que o corpo está mudando de estado físico, ele não há uma variação de temperatura, mas ele continua ou recebendo ou perdendo calor para que essa mudança continue acontecendo. Então, esse calor trocado é chamado de calor latente. Falamos sobre a capacidade térmica dos corpos, né? Cada corpo tem uma capacidade térmica, ou seja, uma quantidade de calor necessária para perder, né? Ou ganhar calor, no caso. Perder ou ganhar calor, uma quantidade necessária de troca de calor, para produzir no corpo uma variação de temperatura de 1 grau, tá? E cada substância tem um calor específico, ou seja, uma característica da própria substância. Cada substância tem uma quantidade de calor necessária, né, tanto para ganhar ou perder, para que a sua temperatura, a temperatura de um grama dessa substância, varie em 1 grau Celsius, tá? Então, a gente viu aqui a tabela, né, dos calores específicos na última aula. A água é o nosso padrão de referência. Então, a água precisa de 1 caloria por grama de substância para produzir uma variação de temperatura de 1 grau. Tá? Então, cada grama de água precisa receber 1 caloria para que a temperatura aumente 1 grau. Cada grama de água precisa perder 1 caloria para que a temperatura diminua 1 grau, certo? E aqui nós temos as outras quantidades que na tabela são menores, tá? Vejam que aqui, quando nós entramos nos metais, né, ferro, cobre, mercúrio, chumbo, são valores 8, 10, 12 vezes, né, 15 vezes menor do que a quantidade necessária que a água precisa, tá? Já tínhamos, então, falado dos exemplos 1 e exemplos 2, isso está na gravação do último encontro síncrono, e vamos, então, abordar a fórmula geral da calorimetria. Quem vez na vida, talvez já tenha ouvido falar de um macetezinho que a gente usa para lembrar dessa expressão, lembrar dessa fórmula, tá? Vamos lá. Se nós, aqui embaixo, ó, quando estamos... Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor, senão não adianta, né? Ó, aqui, ó, quando nós falamos de calor específico, né? Calor específico, o C minúsculo, ele pode ser encontrado pela razão entre a capacidade térmica do corpo, que é o C maiúsculo, pela massa do corpo, né? Ou substituindo a expressão
que nós temos para a capacidade térmica, que está logo aqui em cima, ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Se nós substituirmos essa expressão no local da capacidade térmica, nós temos outra forma de encontrar o calor específico, né? Que é calor específico, o C minúsculo, é igual à quantidade de calor trocada pelo corpo sobre o produto entre a massa do corpo e a variação de temperatura que ele obteve. Da seguinte forma, este produto que está aqui embaixo, né, que está dividindo, tá? Eu posso passar para o outro lado da igualdade, multiplicando o calor específico. Quando eu quiser isolar quanto calor esse corpo recebeu ou perdeu. Quando eu quiser isolar esta variável, tá? E dessa forma, nós vamos chegar, então, na expressão que chamamos de fórmula geral da calorimetria. Quantidade de calor recebido ou perdido pelo corpo, recebido ou cedido pelo corpo, é igual ao produto entre as variáveis massa do corpo ou da substância, calor específico, o C minúsculo, do corpo ou da substância, e variação de temperatura que este corpo ou esta substância obteram, tá? Então, este produto dessas três variáveis fornece a quantidade de calor que o corpo trocou, tá? Aqui eu tenho o θ para representar a temperatura, que é como hoje os livros de física estão trazendo, tá? Então, ΔT é a variação de temperatura. Mas se vocês usarem T, por exemplo, não tem problema algum, tá? Alguns livros de física mais antigos trazem T aqui para representar a temperatura. E como que os professores de cursinho, por exemplo, faziam para os alunos decorarem esta expressão na hora do vestibular? Bom, a quantidade de calor que um corpo recebe ou perde pode ser determinada pelo Q macete, tá? Quem é que lembra disso? Quem é que já ouviu isso? Pode se manifestar no chat que eu tô vendo, tá bom? Ó, MC delta θ ou delta T, né? MCT. Então, Q macete, tá? Essa expressão, vocês devem, né, guardá-la, porque o que acontece? Quando vocês forem fazer o Enem, por exemplo, né, após o curso técnico, após a formação no ensino médio integrado com técnico, né, que nós temos no KVG, quando vocês forem fazer o Enem não fornece as fórmulas, tá? Não fornece, tá bom? Porém, né, é importante que vocês saibam, lembrem de algumas, porque algumas são muito importantes. Eu já vi, por exemplo, essa expressão cair no Enem, né? Algumas questões do Enem, elas buscam algumas fórmulas básicas da física, e esta é uma fórmula básica da física, tá? Bom, como nós vimos na última aula, calor, ou a quantidade de calor, ela é medida em calorias, tá bom? Em calorias, certo? Vamos lá. Quando a variação de temperatura for positiva, for acima de zero, como está representado aqui, né, maior do que zero, então, significa que essa quantidade também é positiva, certo? E o calor é dito recebido pelo corpo, tá? Veja bem, massa é sempre uma variável positiva. Calor específico é sempre uma variável positiva. A variação de temperatura na escala Celsius, que pode ser positiva, né, ou negativa, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Quando a variação for menor do que zero, o valor numérico, né, menor do que zero, significa que
é uma variação de temperatura negativa. Isso significa que a quantidade de calor também vai receber o sinal negativo. O que significa um sinal negativo na quantidade de calor? Que é um calor cedido, foi perdido pelo corpo, cedido pelo corpo, tá bom? Bom, a forma de resolver um exercício que envolve esta expressão é muito simples, tá? Vejamos aqui o exemplo 3, ó. Diz assim o exemplo 3. Quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico 0,6 calorias por grama grau Celsius, para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 20 graus Celsius. Muito bem. Este é o enunciado do exemplo, do exercício, tá? Bom, aqui está bem definido o que ele quer, né? Ele pergunta quantas calorias. Quantas calorias é o quê? Né? É o que ele quer saber, tá? Ele quer saber quanto vale esse quê, de quantidade de calor. 100 gramas é a massa da substância, está bem definido aqui também o valor da massa, 100 gramas. 0,6 é o calor específico dessa substância, não sei qual é, ele apenas fala o valor do calor específico. E a temperatura aumenta, se eleva de 20 para 50. Então, conforme a solução, coloquei detalhadamente para vocês, primeiro devemos determinar a variação de temperatura, e óbvio, vocês já sabem qual é o valor, dá para fazer de cabeça, como a gente fala, né? Variação de temperatura, delta θ, é a temperatura final, que chamamos apenas de θ, menos a temperatura inicial, que chamamos de θ0. Tá? Então, Δθ, a variação de temperatura, será 50, que é a final, menos 20, que é a inicial. Variação de temperatura igual a 30 graus Celsius. Ok? Muito bem. Qual é, então, a quantidade de calor recebida pelo corpo? Vamos para a expressão. Quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura. Quanto nós temos na massa? 100 gramas. Quanto nós temos no calor específico? 0,6 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura? 30. Bom, eu coloquei junto as unidades de medida para vocês perceberem, se vocês fizessem isso no caderno, tá? Os termos que estão aqui em cima estão multiplicando, os que estão aqui embaixo estão dividindo. O que isso significa? Que esse G de gramas corta, né, cancela com esse outro G de gramas. Que esse grau Celsius da temperatura, que está ao lado do 30, cancela com esse grau Celsius que está aqui embaixo. E o que sobra para nós é apenas caloria. 100 vezes 0,6 é 600. 600 vezes 30, 1.800 cal. 1.800 calorias. Tá? Bom, lembra da última aula que eu disse para vocês que 1 quilocal ou 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias? Então, se eu dividir o 1.800 por 1.000, tá? Eu acabo escrevendo este resultado em quilocalorias, tá bom? Então, 1.800 cal é igual, né, a 1,8 quilocalorias. Né? Da mesma forma que a gente fala 1 quilograma ou 1.000 gramas, é a mesma coisa, tá bom? Então, vocês observem que alguns resultados podem estar em calorias e outros resultados podem estar em quilocaloria, tá? Pessoal, alguma dúvida neste terceiro exemplo? Podemos seguir adiante?
Se podemos, continuando, vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, nós temos o seguinte, tá? Em 20 minutos de aquecimento em uma fonte térmica, tá? O que seria isso, 20 minutos de aquecimento em uma fonte térmica? É como se fosse 20 minutos dentro de um forno, 20 minutos em cima da chama de um fogão, tá? Deixar por 20 minutos uma jarra elétrica aquecendo a água, né? Todas essas fontes térmicas que nós temos em casa, seja um forno, seja a chama de um fogão, seja um aquecedor elétrico, é uma fonte térmica. Então, em 20 minutos de aquecimento em uma fonte térmica, a temperatura de 200 gramas de um líquido se eleva a 50 graus. Veja bem, qual é a temperatura inicial? Qual é a temperatura final? Não sei. Mas eu sei que aumentou 50 graus, porque é o que está escrito aqui, ó, se eleva 50 graus. Então, eu já tenho uma variação de temperatura. Eu não preciso calcular uma variação de temperatura. Eu já sei que foi 50. Tá? Sendo 0,6 calorias por grama grau Celsius o calor específico do líquido, determine quantas calorias a fonte fornece por minuto e por segundo. Ok? Vamos lá. O que eu tenho de dados do problema? Eu tenho a massa, eu tenho calor específico, eu tenho a variação de temperatura, tá bom? E com isso, eu posso determinar, ó, tá? Ó, pelo enunciado, verificamos que a variação de temperatura foi positiva, porque se eleva, né? 50 graus Celsius, é o que está dito ali. Então, ΔT vale 50 graus Celsius. Calculando a quantidade de calor recebida pelo corpo, eu vou usar de novo ó, o que macete. Tá? Ó, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo tudo isso na fórmula, vai ficar 200 gramas vezes 0,6 calorias por grama grau Celsius vezes 50 graus Celsius. Tá? Multiplicando 200 vezes 0,6, tá? Isso vai dar 120, tá bom? 120. 120 vezes 50 vai dar 6 mil. 6 mil. 6 mil calorias. Ou, dividindo por 1.000, 6 quilocalorias, tá? Então, essa foi a quantidade. Mas não é essa a resposta que o problema nos pede. Ele pede o seguinte, ó, a quantidade de calor que a fonte forneceu por minuto e por segundo. Ok? Muito bem. Se essa fonte forneceu 6 mil calorias, que foi o total que o corpo recebeu, em 20 minutos, é só fazer a divisão de 6 mil por 20. 6 mil calorias dividido por 20 minutos, isso dá 300 ou 300 calorias por minuto. Ok? Entendido até aqui? Não é uma nova fórmula, é só uma regra de 3, tá? São 6 mil em 20 minutos. Quanto é por minuto? Né? Vai dividir 6 mil por 20 e vou ficar com 300. 300 calorias por minuto. Já que agora eu tenho a quantidade por minuto, eu posso pegar esse valor, ó, 300 calorias por minuto, e dividir por 60 segundos, tendo em vista que cada minuto tem 60 segundos, tá? Então, 300 calorias por minuto, dividido por 60 segundos, isso dá 5 calorias por minuto. Certo, gente? Entendido até aqui? Esses dois exemplos, o exemplo 3 e o exemplo 4? Por favor, pessoal, manifestem-se. Sim. Muito bem. Então, continuando, tá? Por enquanto tá tranquilo até, por enquanto.
Perfeito, Michael. Então, É que pelo celular que eu tô, o microfone é meio ruim de ligar, que ele demora às vezes. tá certo, gente. Gente, dando sequência, já que estamos falando em calor recebido e calor perdido, calor que o corpo recebeu e calor que o corpo cedeu, percebemos que há sempre, no mínimo, 2 corpos envolvidos. Concordam comigo? Na verdade, 2 é muito pouco. A gente sempre fala em um sistema de corpos envolvidos, tá? Bom, aqui eu vou falar só de forma teórica, porque existem exercícios específicos, tá? Sobre trocas de calor, certo? Então, aqui acompanhando essas 2 figurinhas, né? Vocês podem ver aqui, ó, que o briaco, tá? Que está aqui um pouquinho alterado, ele está servindo chopp direto do barril, certo? E em cima do barril tem uma pedra de gelo, tá? Em cima do barril tem uma pedra de gelo, ok? Claro que isso aqui é só uma representação. E do outro lado, eu tenho aqui um forno a lenha, né? Tá escrito aqui forno a lenha, e o pizzaiolo colocando a pizza no forno, certo? Qual que é o intuito dessa pedra de gelo? Gelar o chopp. Qual que é o intuito aqui do forno a lenha? Assar a pizza. Ou seja, eu estou aqui provocando nas 2 situações trocas de calor. E eu faço isso todo dia, tá? Ou eu provoco trocas de calor, ou eu tento evitar as trocas de calor. Como já falamos na última aula, nessa época do ano, estamos mais agasalhados, né, usando roupas mais grossas, porque não desejamos perder tanta energia para o ambiente e assim evitar a sensação de frio, certo? Ok? Da mesma forma que quando vamos para o fogão cozinhar alguma coisa, ou quando colocamos algo na geladeira, estamos sempre provocando trocas de calor, tá? E sempre existem 2 ou mais corpos envolvidos, ou 2 sistemas físicos ou mais envolvidos, tá? O que é importante saber aqui? Bom, se nós pudermos isolar 2 corpos, ou 2 sistemas, que tenham temperaturas diferentes, eles irão trocar calor somente entre si, tá? Na prática, isso, né, é quase impossível, tá? Para não dizer impossível, é praticamente impossível, tá bom? Podemos dizer até que, levando ao pé da letra, é impossível, mas eu consigo, em determinadas situações, evitar significativamente a troca de calor de um sistema com outro sistema. Exemplo, não existe garrafa térmica perfeita, mas existem garrafas térmicas muito boas. Por exemplo, eu posso, às vezes, colocar água quente, né, num dia, vedar bem a garrafa, e no outro dia a água ainda está a uma temperatura mais elevada que o ambiente, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a garrafa térmica é uma tentativa de isolar aquilo que está dentro dela do meio exterior. Tá? Mas se eu deixar mais de um dia, 2, 3, 4, eu vou perceber que aquela garrafa não conseguiu manter aquela água ou quente ou gelada por muito mais tempo, tá? Porque não existe nenhum sistema perfeitamente isolado, tá bom? Mas, né, se eu puder considerar isolado, ou seja, se eu puder desprezar as perdas, aqueles corpos envolvidos nas trocas de calor irão trocar energia somente entre si. É como se, aqui no caso, pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, vamos ver quem é que sabe responder. Quem é que está recebendo o calor e quem é que está perdendo o calor? O gelo ou o barril de chopp? O que vocês acham nessa imagem aqui? Pode repetir a pergunta, por Quem é favor? que está recebendo calor nessa imagem aqui, ó? Tem o gelo e tem o barril de chopp.
tá? Nessa imagem. Quem é que está recebendo calor? Gelo. Recebe o Gelo. gelo. É o gelo. Perfeito, é o gelo que recebe. É o gelo que recebe, tá? E no caso, o chope aqui que está perdendo energia. E nesse caso do forno a lenha, é mais claro, né? Quem recebe é a pizza. A pizza recebe enquanto o forno está perdendo calor, certo? Então, o que fica para nós aqui das trocas de calor? Quando um sistema, né, ou um conjunto de sistemas ali, quando dois corpos, vamos falar assim, quando dois corpos com temperaturas diferentes estiverem isolados, né, fizerem parte de um sistema isolado, eles trocam calor somente entre si. Como eles irão trocar calor somente entre si, tudo aquilo que um corpo ceder será igual ao que o outro receber. Então, uma quantidade será negativa e a outra quantidade será positiva. E a soma dessas duas quantidades tem que ser igual a zero. Isso só ocorre em sistemas perfeitamente isolados ou que eu puder desprezar as perdas, ok? Tá? Guarde essa informação, tá bom? Aqui são as mesmas expressões que estão aqui em cima, tá? Seguindo adiante, ok? Já que falamos da fórmula geral da calorimetria, que envolve variação de temperatura, estávamos falando de um calor sensível. Lembra, toda vez que houver variação de temperatura, o calor envolvido é chamado de sensível, tá? Porém, quando o corpo os corpos mudam de estado físico, o calor envolvido é chamado de latente, tá? E aqui eu posso perceber, né, o vapor de água saindo da panela, ou eu posso colocar algum líquido no congelador ou no freezer para virar sólido. Por exemplo, quando eu quero fazer um picolé, quando eu quero fazer cubos de gelo, certo? Então, eu percebo a transformação de um corpo, de uma massa, né, de uma forma física para outra. Quando há essa transformação, naquele ponto de transformação, o calor envolvido é o latente. E como que eu determino essas quantidades de calor latente? Bom, aqui ó, eu tenho uma imagem que vocês provavelmente lembram ou conhecem, né? Ó, passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, existe o processo positivo, vamos dizer assim, né? Do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso é vaporização, e o processo contrário do gasoso para o líquido é chamado de condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido de solidificação. Existe a passagem direta aqui, ó, de sólido para gasoso e vice-versa, que é chamada de sublimação, né? Você já deve ter visto isso, ou ouvido falar sobre isso. E exemplos, por exemplo, não faltam, tá? Por exemplo, o gelo seco, a naftalina, tá? Outra coisa, a minha geladeira tem um congelador, na verdade toda ela é assim, né? A minha geladeira, ela tem congelador e todo o sistema de refrigeração dela é frost-free, tá? Ou seja, não forma aquela placa de gelo que tu tens que descongelar a geladeira, né, de tempos em tempos, tá bom? Então, por esse motivo, ela acaba tendo um ventiladorzinho, não sei se vocês têm alguma geladeira parecida, né, porque hoje até é mais comum, essas geladeiras, antigamente não era, que empurra o ar frio para dentro da geladeira, certo? Porque aquela serpentina fria que existem nos refrigeradores mais antigos, a gente não consegue enxergar no refrigerador frost-free, porque na verdade está escondido, né? Bom, o que acontece? As minhas forminhas de gelo dentro do congelador
o gelo delas vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Vai diminuindo ao longo do tempo, ok? Porque aquele ar frio passa pelo gelo, passa pela superfície de gelo e faz com que ele também sublime, certo? Então, a sublimação ocorre de forma até recorrente no nosso dia a dia, a gente não percebe, tá? A gente sempre fala que a naftalina é um exemplo, que o gelo seco é outro, mas o gelo de água também sublima, tá bom? Bom, aqui eu tenho, então, né, essa explicação aqui, que você já conhece, a maioria de vocês, né, dessas transformações entre os estados físicos, tá? E aqui vem a parte mais importante para nós desse tópico, tá bom? Cada transformação é um ponto. Então, quando passa do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, eu chamo de vaporização. Tá? No caso da água, existe, então, algo que chamamos de calor latente de fusão e calor latente de vaporização. O que isso significa? Tá? No caso da água, porque as outras substâncias têm outros valores, ok? Mas no caso da água, ó, vamos imaginar que nós tenhamos gelo a 0 graus Celsius. Para transformar essa quantidade de gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius, ao nível do mar, eu preciso que cada grama de gelo receba 80 calorias. Isso se chama calor latente de fusão do gelo, tá? Ou a quantidade específica por cada grama para que aquele gelo a 0 graus Celsius se transforme em água a 0 graus Celsius. Já quando eu tenho água fervente, né, ao nível do mar, a água a 100 graus Celsius, e eu quero vaporizar aquela água, eu quero transformar aquela quantidade de água em vapor da água a 100 graus Celsius, cada grama de vapor tem que receber 540 calorias. Ok? Esses dois valores só valem para água. Se eu for falar de ferro, são outros valores. Se eu for falar de chumbo, são outros valores. Se eu for falar de ouro, são outros valores. Ok? Tá bom? Para a água, serão sempre esses dois. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Professor, e o processo inverso? Se eu quiser condensar, ou seja, transformar em líquido, tá? O vapor da água a 100 graus Celsius, certo? Vapor de água a 100 graus Celsius. Para transformar em água líquida a 100 graus Celsius, é o mesmo valor, só que negativo. Tá? Seria, então, perder 540 calorias por cada grama. Né? Teria um sinal negativo. E no caso de congelar a água, solidificar a água, vamos dizer que eu tenha uma certa quantidade de água a 0 graus Celsius. E eu quero transformar essa quantidade em gelo a 0 graus Celsius. Bom, então cada grama de água tem que perder 80 calorias, né? Então vai o sinal negativo na frente, tá bom? Como que eu determino a quantidade de calor latente envolvida num processo? Vamos imaginar que eu tenha uma certa quantidade de água numa panela, a água chegou até 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, começa o processo de vaporização. Tá? Até vaporizar toda aquela água, eu vou gastar energia, certo? Até transformar todo o vapor toda a água que está a 100 graus Celsius em vapor da água a 100 graus Celsius,
eu vou gastar uma certa quantidade de energia. Como que eu calculo essa quantidade? Quantidade de calor latente. Se a outra fórmula era o quimacete, essa é o quimolesa. Por que é o quimolesa? Pensa bem, Q, quantidade de calor, é igual à massa do corpo, M, vezes o calor latente da substância, L. Então, quimole ou quimolesa, tá bom? Também medido em calorias, ok? Exemplo 5, ó. Quantas calorias 100 gramas de água a 100 graus Celsius, 100 gramas de água a 100 graus Celsius, devem receber para se transformar em vapor da água a 100 graus Celsius? Veja bem, água a 100 graus Celsius, vapor da água a 100 graus Celsius. Mudou a temperatura? Não mudou. Mudou a forma física? Mudou. Passou de água para vapor. Então, é um calor latente, é uma quantidade de calor latente. Olha que fácil, tá? Q vezes, aliás, Q é igual a M vezes L, né? Q é igual a ml, certo? Massa e calor latente, ok? Substituo na fórmula. Quantidade de calor é igual a 100 gramas, que é a massa, certo? 100 gramas, que é a massa. 540 calorias por grama, que é o calor latente de vaporização, né, da água, tá bom? Multiplica 100 vezes 540, 54 mil calorias. 54 mil calorias. Se eu dividir por 1.000, 54 quilocaloria. Ok? Tranquilo? Barbadinha, né? Pessoal, dúvidas até aqui? Perguntas? Por favor, falem agora. Tranquilo? Tudo certo? Então, vamos continuar. Tá? E aí a gente chega na parte final do nosso conteúdo dessa semana, que são as curvas de aquecimento e de resfriamento, tá? Prestem bem atenção aqui nesse exemplo, que ele é bem explicativo. Vamos imaginar que eu tenho uma certa quantidade de gelo, que eu vou tirar essa quantidade direto do freezer. Como eu já falei para vocês, freezer é mais frio do que congelador. Freezer geralmente é menos 20, menos 15 graus Celsius. Então, vamos imaginar que essa quantidade de gelo, ela está a uma temperatura negativa na escala Celsius, abaixo de zero. O que vai acontecer se eu colocar uma fonte de calor embaixo aqui dessa quantidade de gelo e que eu fique fornecendo calor para essa quantidade de gelo? Bom, o gelo vai receber essa quantidade de calor. Só que o gelo não derrete a uma temperatura negativa. Ele derrete a 0 graus Celsius. Então, primeiramente, o gelo vai aquecer, aumentar de temperatura, sair de menos 15 para menos 14, menos 13, menos 10, menos 7, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Tá? Então, ele está aumentando de temperatura. Tá? Nesse gráfico, eu tenho aqui o ponto de partida do gelo, ó, ponto A, abaixo de zero. Certo? E no eixo vertical eu tenho a temperatura, e no eixo horizontal eu tenho o tempo. Tá? O tempo que isso levou para acontecer. Tá bom? Que poderia ser também a quantidade de calor representada aqui, sem problema algum. Tá bom? Então, no ponto A, eu tenho somente gelo a uma temperatura negativa.
No ponto B, tá? Eu teria somente gelo, mas a 0 graus Celsius. Se nós continuarmos fornecendo calor para essa massa de gelo, ele não vai aumentar de temperatura. Ele vai se manter em 0, mas ele vai derreter. Porque durante o derretimento, durante a fusão do gelo, a temperatura não vai se alterar, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Do ponto B ao ponto C, que vocês estão enxergando uma linha horizontal, por que ela é horizontal? Porque a temperatura não aumentou. Porque a temperatura se manteve estável em 0 graus Celsius. Porém, a quantidade de calor continuou a ser fornecida. E o que essa quantidade de calor fez? Derreteu o gelo. Então, no ponto B, eu tenho somente gelo a 0 graus Celsius. E no ponto C, eu tenho somente água a 0 graus Celsius, após eu transformar todo o gelo em água. Entre os pontos B e C, que vocês estão enxergando aqui, nós temos uma mistura entre gelo e água. Quantas vezes vocês já beberam água com gelo e vocês sentiram que os dois estavam na mesma temperatura? Né? Porque depois de um certo tempo, a água atinge 0 graus, as pedras de gelo também atingem 0 graus, e isso fica uma mistura, né, de água e gelo a 0 graus Celsius. Bom, a partir do ponto C eu tenho água na forma líquida, ok? Se eu continuar fornecendo energia, fornecendo calor, a água vai aumentar de temperatura. Então, assim como a temperatura aumenta, o tempo continua a crescer, certo? Então, aqui é o eixo do tempo, o tempo não para, ok? E aqui, então, o eixo da temperatura, que aumenta. Até onde a água líquida, né? Até qual valor de temperatura a água líquida pode atingir? 100 graus Celsius. Então, o que eu teria no ponto D? No ponto D, eu teria água líquida, né, a 100 graus Celsius. Se eu continuar fornecendo energia para esta quantidade de água, que está a 100 graus Celsius, na forma líquida, a água não vai aumentar de temperatura. Tá? Tanto é que a gente fala assim, ó, quando for cozinhar algo, quando for utilizar a água, né, no fogão, tu está fervendo alguma coisa, né, quando a água entra em ebulição, tu pode baixar o fogo, tu pode deixar em fogo baixo, né? Por quê? Porque a temperatura vai se manter em 100, ela não vai aumentar além de 100, né? E se tu mantiver o fogo alto, tu vai apenas acelerar a vaporização da água, e às vezes tu não quer isso. Vamos dizer que tu queira cozinhar um ovo, né? Num copo com água, naqueles copos de alumínio, na chama do fogão. Tu até usa a chama alta para fazer a água ferver, mas depois que ela começou a entrar, depois que ela entra em ebulição, tu não precisa mais manter a chama alta, pode manter a chama baixa, porque ela não vai aumentar além de 100. Tá? Bom, o que vai acontecer a partir do ponto D? Sim, pode falar, Michael. Tá, então. Michael, tá fechado. Pode falar. Agora deu, acho. Cada coisa tem um ponto de ebulição, então. Sim. Cada... Sim. Tipo, um ponto de vaporização, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa que certas coisas não podem vaporizar, mas podem. Dependendo da temperatura, tu pode vaporizar o chumbo, por exemplo. Né? Pode vaporizar o Tá vendo, chumbo. então. Esse aí que eu Tá? tava com dúvida. Obrigado. Sim, sim. Cada substância tem um ponto de fusão, de derretimento, né? E um ponto de vaporização. No caso, por exemplo, assim, vamos pensar no alumínio. O alumínio derrete a uma temperatura altíssima. O ferro derrete a uma temperatura altíssima, né? Ou no caso, a água, o gelo derrete a 0 graus, né? Então, são outros valores, tá? A partir do ponto D,
Se essa massa continuar recebendo calor, recebendo energia, então a água vai entrar em processo de vaporização. E eu vou, então, transformando a água em vapor. Vai chegar um momento que eu vou ter vaporizado toda a água, que é o ponto E. Tá? Então, no ponto E, o que resta? Resta vapor da água a 100 graus Celsius. Se esse vapor continua, assim, puder ainda ser aquecido, vamos dizer que esse vapor está aprisionado. Eu aprisionei esse vapor em algum sistema. Eu posso continuar aquecendo o vapor. Então, né, a temperatura do vapor pode aumentar. Tá? Essas 3 linhas do gráfico inclinadas representam, né, aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, dependendo do ponto que começar. Eu posso começar de cima para baixo. Aqui começou de baixo para cima. Tá? Então, de A para B, de C para D e de E para F, representa um calor sensível, representa uma variação de temperatura ou positiva ou negativa. Tá? Agora, essas linhas horizontais aqui, que estão em temperaturas fixas, definidas, ó, em cima do 0 graus Celsius, em cima dos 100 graus Celsius, são pontos de mudança de fase. Tá? Aqui representa um calor latente. Tá bom? E aí nós chegamos na última página. Ó, aqui está explicadinho de novo, tá? Tudo explicadinho de novo. Vocês podem, né, usar o material para estudar, devem fazer isso, tá bom? Mas eu vou direto para o exemplo 6, tá? Para a gente finalizar essa parte do conteúdo, tá bom? Então, assim, determine a quantidade de calor que se deve fornecer a 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius para que ele se transforme em água a 40 graus Celsius. Veja bem, eu tenho gelo a menos 20 e quero transformar em água a 40. Gelo é uma coisa, forma sólida. Água é outra, forma líquida. Tá? E aí foram dados 3 valores característicos da água. Ó, calor específico, C minúsculo, calor específico, né? Do gelo, 0,55. Calor específico da água, 1. E calor latente de fusão do gelo, 80. Tá? E aí, eu coloquei para vocês a solução, tudo explicadinho. Ó. Solução. Transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 40 graus Celsius envolve um processo de 3 fases. Primeiro, deve-se aquecer o gelo de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius para atingir o ponto de fusão. Depois é necessário fundir o gelo, ou seja, né, transformá-lo em água líquida. E por último, deve-se aquecer a água de 0 a 40 graus Celsius. Tá bom? E aí as 3 fases estão aqui descritas, ó, direitinho. O que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então a sala já está terminando. Que vocês tentassem resolver no caderno esses exemplos, por mais que eles estejam resolvidos. Porque só olhar é uma coisa, tá? Só enxergar o exemplo resolvido é uma coisa. Colocar a mão na massa é outra, tá bom? Vejam aqui, ó, que as 3 quantidades são positivas. Assim, ó, muito importante isso. Toda vez que vocês forem resolver um exercício deste modelo de curvas de aquecimento ou curvas de resfriamento, toda vez que vocês forem resolver, sejam 2 quantidades, 3 quantidades, 4 quantidades, ou até 5 quantidades, que é o máximo que vocês podem ter que calcular. Aqui nesse exemplo são 3, mas pode chegar até 5. Ou todas as quantidades serão positivas, ou todas as quantidades serão negativas. Não há como ter algumas quantidades positivas ou algumas quantidades negativas. Por quê? Porque ou tu está aquecendo ou tu está resfriando. Não está fazendo as 2 coisas, entende?
Então, nesse caso, ó, é tudo positivo. O Q1, o Q2 e o Q3. Tá? No final, vocês vão somar as três quantidades para achar o valor total. Tá bom? Ok? Então, para a gente finalizar a aula, tá? Eu vou explicar por cima este exemplo 6, como eu estou fazendo agora, tá? E o exemplo 7, ok? Mas vocês vão tentar depois resolver sozinhos esses exemplos, ok? Então vamos lá. No exemplo 7, ok? Nós temos o seguinte: nós temos um gráfico e nós vamos fazer uma análise a partir do gráfico. Ó, diz assim: um professor de física recebeu de um aluno uma amostra de 50 gramas de um sólido. Foi para o laboratório, provocou um aquecimento contínuo e representou os dados obtidos em um diagrama, temperatura versus quantidade de calor, que é o que está aqui. Tá? A partir dos dados que podem ser retirados do diagrama, responda: o que ocorre no intervalo entre 400 cal e 500 cal de calor recebido? E quais os valores de calor específico e latente nos três trechos representados no diagrama? Ok? Bom, pelo que é dito no enunciado desse exemplo, a amostra tem 50 gramas. E partiu do estado sólido. Partiu do estado sólido. Então, o que a gente pode afirmar já de cara olhando para o gráfico? Que essa fase aqui, ó, essa primeira fase inclinada, observem comigo, é o estado sólido. Que essa linha horizontal de 400 a 500 calorias é uma mudança de estado físico, no caso a fusão, e que de 500 a 600 é o aquecimento da fase líquida. Bom, é dito que ele começa na fase sólida, então sólido, derretimento, fase líquida. O que tu vai responder, ó? O que ocorre no intervalo entre 400 calorias e 500 calorias de calor recebido? Ocorre a fusão da amostra. Essa é a tua resposta. Ok? Aí a letra B pede, ó, determine os valores dos calores específicos, tá? E do calor latente. Por quê? Porque são três fases que estão aqui. Então, tem o aquecimento da fase sólida, tem o derretimento e tem o aquecimento da fase líquida, tá? Então, ó, como eu coloquei aqui para vocês, ó, foram solicitados três valores. Determinar o calor específico da fase sólida, tá aqui a representação, tá? Determinar o calor específico, aqui eu repeti, tá, gente? Aqui é a fase líquida, tá? Aqui eu repeti. Eu vou corrigir isso aqui, tá bom? Esse 2 aqui é o calor de fusão, tá? Eu vou corrigir isso aqui e vou substituir o material, tá bom? Fique gravado aqui para que vocês não se confundam, tá? Essa segunda etapa é determinar o calor latente de fusão da substância, tá? Que é o que foi determinado aqui, tá? Ok? E por último, determinar o calor específico da fase líquida, que é o que nós encontramos aqui. Ok? Tá? Então, vou corrigir. Enfim, certo? Quem não colocou o número da sua turma pode colocar no chat. Tá? É por aqui que eu vou fazer a chamada. Então, eu vi que vários já colocaram. Tá? Podem colocar. Eu vou corrigir aqui esse 2, mas acho que vocês entenderam, né? Tanto é que aqui, ó, eu encontrei calor específico. Aqui também eu encontrei calor específico. Mas aqui
eu encontrei calor latente de fusão, tá? Então aqui eu vou corrigir isso aqui e vou trocar o material. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida do que for? Quer dizer, dúvidas sempre existem, né? Mas vocês têm algo que queiram falar, abordar agora, nesse momento, sobre o que foi visto na aula de hoje e sobre a avaliação? Sim? Não? Tudo certo, Sara? Não, é fácil. Não, é que só as contas que é meio complicado, mas. Michael, assim, ó, realmente, sabe, os cálculos sempre vai dar um pouquinho de frio na barriga depois, tá? Mas o que que eu sugiro, tá? Como tem alguns exemplos resolvidos, que vocês tentem refazer os exemplos. E na hora de resolver os exercícios da lista lá da avaliação, que vocês tentem seguir os mesmos passos desses modelos que estão no material, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar a aula, tá? Já vou agora interromper, então, a Eu gravação. até refiz alguns. Eu vi na folhinha ali, até tentei fazer alguns, só que é meio complicadinho Perfeito, um pouco, Michael. mas Perfeito. É isso aí, a gente tem que tentar.